Olá, Dev, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lucas Souza. Eu estou muito feliz que tu está aqui comigo. E Dev, na aula de hoje a gente vai dar início àquela nossa série de vídeos falando sobre estilização dentro do React. É um tópico muito importante aí na vida do programador React, né? No dia a dia. E a gente vai estar falando aqui sobre 5 formas, né, as 5 principais, pelo menos, né, formas de estilização dentro do React. Nós vamos da mais simples, da mais básica e menos recomendada, até as mais avançadas e mais diferentes. Um pouco mais recomendadas, de repente não tanto, depende do teu projeto, mas a gente vai passar por todas elas aí nessa série de vídeos. Dev, se tu está interessado em um conteúdo um pouco mais iniciante e tal, eu tenho uma outra playlist aqui no meu canal. Se inscreve no canal, né? E aqui no meu canal ali tu vai ter outra playlist falando do React do zero ao básico. Então a gente vai falar sobre todos os React Hooks, vamos explicar um pouco sobre estrutura de pastas, criação de projeto, tem uma série de coisas. Então eu te recomendo fortemente que tu acesse a playlist ali, né? E confere lá para ver se, enfim, tu gosta do conteúdo aí de alguma forma, se ele te ajuda em algo. Eu acho que sim, se tu está começando vai te ajudar bastante, beleza? Então assim, ó, nesse vídeo aqui a gente vai começar falando sobre os styles inline. Então tu se inscreve no canal se tu não é inscrito ali, né? Tem vários vídeos como eu falei. E deixa um like, porque dessa forma o YouTube, ele entende que esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, ele é bom de alguma forma para ti e vai sugerir esse conteúdo para mais pessoas do mesmo perfil que o teu, desenvolvedores e tal. Então, o que a gente quer aqui é ajudar mais pessoas possíveis, beleza? Dev, é o seguinte, qualquer dúvida que tu tenha aí durante o vídeo, os próximos, ou até naquele outro curso lá, se tu for olhar, né, a outra playlist, eu peço fortemente que tu coloque nos comentários, porque assim que for possível eu vou responder ali para ti, tentar te ajudar de alguma forma. Nem sempre a gente consegue, né? Tem coisas que é meio complicada, mas eu vou fazer o meu melhor para conseguir te atender, beleza? Então, fica o aviso aí, coloca nos comentários ali que eu vou te responder, tá certo? Então, Dev, bora lá pro código. Eu tô aqui com o meu canal no YouTube aberto, mas a gente vai... O que que a gente vai fazer hoje, né? Dar um start em um projeto. Então, eu vou utilizar lá o Create React App para começar um projetinho do zero, né? A gente vai dar uma estruturada dentro dele, remover alguns arquivos ali, estruturar pastas e tudo mais, organizar um pouco a casa, tá? Mas isso vai ser jogo rápido, tá? Eu nem vou passar muito por isso, eu não vou explicar muito, porque assim, ó, o intuito aqui é falar sobre estilização, falar sobre formas de estilização dentro do React. Então não vai fazer sentido nenhum eu estar te explicando sobre várias outras coisas, né, sobre essas coisas iniciais. Isso aí eu já explico lá na outra playlist. Faz pouco tempo, faz um mês e um pouquinho que eu postei o primeiro vídeo e faz, eu acho, umas 2 ou 3 semanas que eu postei o último. Foram 29 vídeos, então eu falo várias coisas ali sobre o React, hooks e tudo mais. Então isso aí tudo tá lá, tá? Estruturação de pastas e tal. O que eu vou fazer aqui vai ser jogo rápido, só para a gente ter um startup ali, ter um projetinho, tá? Beleza? Então, bora lá, vamos pro código aí que promete hoje, beleza? Então, Dev, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar aqui criando um projetinho do zero. Então, eu vou começar aqui abrindo o Windows Terminal na área de trabalho, tá? E aqui na área de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui npx create react app. Isso aqui é o comando padrão ali do React para criar um projeto do zero lá com o template padrão que o pessoal do React sugere, tá certo? Eu vou colocar aqui o nome do projeto, vou chamar de YouTube Formas de Estilização. Formas de estilização. Eu vou passar aqui traço template, porque eu quero usar aqui o template de TypeScript. Tá? Outra coisa, né? Todos os meus vídeos aqui vocês vão ver que eu estou usando template de TypeScript, porque o JavaScript para mim
no meu uso, na empresa onde eu trabalho, não faz sentido usar o JavaScript, né, como a ferramenta de desenvolvimento. Tem uma galera que usa, não tem problema nenhum, funciona muito bem. Na verdade, todo o TypeScript ele é convertido para JavaScript depois, tá? Mas o que eu vou fazer aqui vai ser criar um template com TypeScript, porque ele tem várias vantagens e tal. Então, eu vou seguir aqui, beleza? Vamos lá. Mas é muito parecido com JavaScript normal, então não tem com o que te preocupar. Eu vou esperar aqui então o projeto ele finalizar de ser criado, demora um pouquinho, e aí assim que ele terminar eu volto aqui, beleza? Opa, voltamos aqui, o React aqui ele terminou de instalar todas as coisas para nós, né? Instalar o template para nós. A partir de agora eu vou abrir esse projeto que ele criou no Visual Studio Code para a gente poder modificar ali a estrutura de pastas, remover uns arquivos que a gente não vai precisar e começar de fato a trabalhar, beleza? Então vamos lá. Eu estou com a pastinha do projeto aqui, eu vou dar um Open in Code, né, abrir com o Visual Studio Code. E aí, ó, beleza, Dev, o que a gente tem aqui? Temos um projetinho básico do React, tá? Com vários arquivos aqui que a gente não vai precisar. E eu vou começar apagando todos esses arquivos aqui, porque eu não vou precisar de um monte de coisa, tá? O que eu vou tirar desses arquivos aqui? Eu vou começar aqui na pasta src, eu vou tirar esse arquivo de CSS, testes, essa logo eu também não vou precisar, setup testes, web vitals. Dentro da pasta src são essas coisas que eu não vou precisar, eu vou apagar isso então. O que mais que eu vou tirar? Aqui na pasta public eu vou deixar somente o index.html, o resto eu vou remover tudo porque eu não estou precisando deles. Eu já vou modificar aqui o index.html, porque eu vou remover toda essa montoeira de comentários que tem aqui que a gente não precisa, né? Tem várias coisas que a gente não está precisando. O que eu vou tirar aqui? Esse logo, description, comentário em si, né? O manifesto JSON eu vou tirar. Essa logo aqui também não preciso mais. O TF8 eu deixo. Esse scale também. O tema eu vou tirar. O title aqui eu vou chamar de formas de estilização no React. Vou tirar também toda essa parte do comentário, esse comentário de baixo. Dou uma identada no código aqui, Alt Shift F no Visual Studio Code. E aí está pronto. A princípio era isso mesmo. A aplicação aqui eu vou desenvolver ela, as coisas que eu colocar em tela, melhor dizendo, né, eu vou colocar tudo em português do Brasil. Então eu vou chamar aqui, ó, PTBR, esse lang. Porque aí o navegador ele para de sugerir aquela, como eu tenho a extensão do tradutor instalado, né, do Google Translator, então ele para de sugerir tradução para mim e não fica me incomodando, né? Por isso que eu vou colocar em PTBR. Ok, era isso aqui dentro. Dentro do nosso index.tsx a gente precisa fazer algumas coisas. Uma delas é remover esse web vitals aqui, aqueles comentários. Isso aqui também tem que ser removido. Eu vou deixar aqui somente o app e esse render, por enquanto, tá certo? Dentro do app.tsx aqui, o que eu vou fazer? Vou remover esse CSS e esse logo. Lembra que a gente removeu eles antes, né? Que mais? Vou tirar essas classes aqui, vou tirar este header, aí, vou deixar só essa div aqui escrito teste, tá? Esse export default, eu não sou muito fã de export default, tá? Eu explico isso lá no curso básico também. Então, se está com alguma dúvida de por que eu não curto e tal, eu explico lá certinho. Eu vou colocar aqui um export const app, tá? Porque eu prefiro mais assim. Aqui no meu index.tsx eu preciso só colocar o colchetes agora em cima do app, porque ele não é mais um export default, ele é um export, é um named export, né, que o pessoal fala. Ok, a princípio são essas alterações que eu preciso fazer, tá? Outra alteração que eu vou fazer aqui, já fica de dica aí quando estiver construindo teu projeto. Aqui nas dependências, olha só, a gente tem um monte de coisa que não precisaria estar aqui, que pode estar numa outra seção chamada Dev Dependencies. Então aqui eu tenho, ó, biblioteca de teste, tipagem, né, o próprio TypeScript, Web Vitals aqui, esse monte de coisa eu não preciso disso
dentro da parte de dependências que vão para a produção. Claro, o projeto não vai para a produção, mas eu vou remover daqui para justamente já passar essa dica para vocês aí, então. Dev dependencies aqui, e o que, que eu vou colocar aqui nos dev dependencies? Web Vitals, React Scripts, TypeScript também. Todas as tipagens, ó, tudo que é tipagem, ele não precisa estar nas dependências. Eu vou colocar aqui embaixo. E biblioteca de teste também não precisa estar em dependências. Tudo que vai ficar nas dependências que eu preciso para produção até o momento é somente React, React DOM. É só isso. O resto eu não preciso para produção, beleza? Vou apagar o ponto e vírgula aqui que ele está reclamando. E é isso aí. Tá? O que, que eu vou fazer agora aqui? Tá? Eu vou abrir o terminal integrado aqui, eu apertei Ctrl aspas e aí ele sobe esse terminal, mas tu pode pegar, ó, se ele estiver fechado, tu pode deixar o cursor aqui embaixo e subir ele também que ele mostra o terminal, beleza? Eu vou dar um start no projeto aqui, então eu vou colocar yarn start, beleza? O yarn start ele faz o projeto ser executado. Assim que o projeto terminar de ser executado, eu venho aqui e mostro como é que ficou no navegador. Opa, Dev, voltamos aqui. O projeto terminou de ser executado aqui no navegador, então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos deixar isso aqui parado aqui e dentro do nosso projeto eu vou fechar aqui umas abas que não interessam mais, esse index aqui também não me interessa mais, eu vou fechar e eu vou ficar somente com o app.tsx aqui, beleza? Então, Dev, como é que funciona? Tu deve ter visto no título do vídeo, né, que aqui a gente vai falar sobre Style Inline, né? O que, que é o Style Inline? Deixa eu te mostrar aqui no navegador. O Style Inline, ele é basicamente o seguinte. Quando tu abre o DevTools aqui do navegador, vamos inspecionar, por exemplo, esse teste aqui, tá? Olha só, esse teste, essa div que tem o teste dentro, ele não tem nenhum CSS inline. Na verdade, ele tem quase nada de CSS. Ele só tem aqui embaixo, ó, nos styles a gente pode visualizar, ele só tem aquele CSS que já veio por padrão, né, que o navegador mesmo aplica ali e tal. Né? Então, ele só tem esse CSS aqui. Então, ele não tem o CSS inline. Como é que a gente vai aplicar o CSS inline e style inline? Eu quero dizer a mesma coisa, tá? Como é que a gente aplica, então, esse CSS inline, o style inline? A gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso elemento, olha só, element.style. A gente pode colocar, por exemplo, aqui um background color. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, um black, por exemplo. Background color. Olha só, a gente aplicou esse estilo aqui e olha só onde é que ele foi parar aqui na nossa div. O CSS inline, ele vem parar dentro desse atributo style. Então, todo CSS que a gente colocar, ele vai parar aqui. Se eu colocar, por exemplo, o color, que muda a cor da fonte, né? Vamos colocar um white aqui para dar um contraste com o preto. Olha só, ele vai acumulando o CSS aqui. Exatamente esse é o CSS inline, é o style inline que a gente fala. Tá? E como é que a gente aplica isso dentro do React? Tá? Então, dentro do React aqui, a gente vai ter a nossa div aqui. O que, que eu vou fazer aqui na nossa div? Basta eu colocar o style igual, abro chaves para indicar que eu vou inserir JavaScript aqui dentro. E dentro das chaves eu passo um objeto. Esse objeto ele pode começar vazio, não tem problemas nenhum. O React, ele aceita, né, que ele permite tu passar esse objeto vazio. Mas olha só, eu vou dar um Ctrl espaço aqui, e se a gente verificar, olha só, eu vou colocar background color. Então, tá aqui o background color. A gente pode passar o black para ele. Eu posso passar também o color para ele, e vamos chamar aqui, colocar o white, né, igual a gente fez no navegador. Então, dessa forma que eu consigo informar o style inline. Se a gente veio no navegador, eu vou recarregar essa página para vocês verem. Aqui ele teria removido aquele estilo anterior, tá? Eu vou clicar na nossa div aqui e aqui está ela, ó, todos os estilos aplicados. E aqui no nosso atributo style, está aqui, ó, background color black e color white, tá? É assim que a gente consegue
então, aplicar esse CSS inline. Tá? Aplicar é a forma mais básica, mais simples que tem de estilizar um componente dentro do React. Tá? Inclusive, todos esses atributos aqui, né, enfim, tu tem uma centena de atributos aqui, tem vários atributos de estilização do teu componente. Pode colocar padding, margem, qualquer coisa. Tá? E aí o que acontece? Todos esses atributos aqui, eles podem, por exemplo, depender de um state, né, do React, coisas assim. Se tu não sabe o que são essas coisas, olha o curso básico aqui no meu canal que eu explico todos os hooks, tá? É bem recente, está atualizado. Se tu tá olhando isso ainda em 2021 ou até o meio de 2022, tá? É, então, todos esses atributos aqui, eles podem depender de um state, por exemplo. Vamos criar um exemplo aqui que o background color, por exemplo, ou um padding, por exemplo, ele vai depender de um state. Né? A gente vai colocar um outro atributo padding ali. Eu vou colocar aqui, então, const, abro colchetes vazio, vai ser igual a useState. Ele já importou para mim automaticamente do React. Aqui eu vou apagar essa importação do React, porque na versão 17 em diante do React eu não preciso mais do import do React, beleza? Então, ó, tem o state aqui, eu vou começar o state como 0, tá? E eu vou chamar esse state de padding, tá? E set padding. É assim que o useState aqui funciona, tá certo? O que eu vou fazer? Esse padding aqui, eu vou colocar um novo atributo aqui no nosso style, chamado padding. Tá? Eu poderia deixar assim só. Percebe que se eu der um Ctrl clique aqui, ele vai me direcionar para o próprio padding, né? Para a variável do state. No Ctrl clique, ele vai dizer que a referência está aqui. Porque o JavaScript, o TypeScript em si, eles já entendem isso. É o short syntax que o pessoal fala, né? Que se tu tiver uma variável que é o mesmo nome do atributo, tu só passando o atributo, ele já entende que este atributo padding está escutando a este state aqui. Tá usando este mesmo state. Mas para ficar mais simples para vocês, eu vou colocar padding aqui também, tá? Então, o atributo padding está vinculado ao state padding que a gente está aqui. Se a gente vir no navegador agora, olha só, a gente vai vir na nossa div e aqui está ela, ó, 0 pixels, né? Porque o nosso state começou em 0. Então, perceba que a gente já consegue vincular. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro detalhe aqui. Eu vou colocar um useEffect, tá? Para ele não ficar reexecutando ali a função que eu vou colocar aqui dentro o tempo todo. Tá? Dentro desse useEffect, eu vou fazer um setInterval. O que o setInterval vai fazer para nós? A cada 1 segundo, por exemplo, eu quero que ele adicione 1 no padding. E a gente vai ver o tamanho da div ali a gente vai ver o tamanho da div e aumentando aos poucos, tá? A cada 1 segundo. Então o setInterval ele precisa de uma função e ele precisa de o tempo em milissegundos. Aqui eu vou passar 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Tá? E dentro desse setInterval, eu vou fazer o setPadding. Tá? Esse setPadding, eu vou pegar o old padding, que é o padding anterior, o padding atual. Por exemplo, ele começa em 0, então ele vai pegar o 0. E ele precisa retornar aqui, é uma função que eu estou passando aqui, ele precisa retornar aqui old padding mais 1. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando o padding que era 0 e somando mais 1. Vai ser 1. Depois 1, mais 1, 2 e assim por diante. A cada 1 segundo, ele vai fazer um set padding adicionando mais 1. Então, o nosso padding vai aumentando com o tempo, tá certo? Então, olha só, eu vou vir aqui no navegador, vou dar um F5 aí para ele atualizar. E aí, olha só, percebe que aos poucos ele vai aumentando para nós. Né? Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Nossa, está aumentando demais aqui. Vamos ver se eu devo ter feito alguma coisa errada aqui que ele está aumentando muito. Eu vou colocar aqui 2 segundos então para ele aumentar um pouquinho mais devagar, tá?
Vou voltar aqui no navegador. Mas a ideia foi essa. Percebe que toda vez que ele aumenta um padding, ele soma aqui, né? E é isso aí que a gente quer, que ele vai aumentando, ele está vinculado lá com aquela nossa variável. Tá beleza? Então, o que está acontecendo aqui? O nosso padding está vinculado àquele atributo do padding, né? O state ali estão vinculados, os dois atributos estão vinculados. E toda vez que eu altero o meu padding, ele altera aqui na interface também, né? Que ele deu uma bugada muito louca ali, não entendi muito bem por que ainda. Mas tudo bem, eu vou comentar esse código aqui para ele parar de bloquear para nós aqui. Vou dar um F5 aqui. E aí o que acontece? Tá? Toda vez que o nosso state ele é alterado, ele vai alterar o padding também. Né? E como é que o React funciona por trás dos panos? Nesse style inline, o React ele faz com que somente o atributo padding de todos esses estilos sejam alterados. Então, quando a gente altera este nosso padding aqui, o valor dele, por mais que o highlight aqui do navegador ele diga que está sendo alterado tudo, né? Somente o atributo padding está sendo alterado. Então ele é interessante ali e tal, ele funciona muito bem. Em alguns casos tu vai ter que usar assim. Só que o que acontece, Dev? Eu realmente não te recomendo muito o uso desse style inline. Por quê? Tá? A gente vai entender nos próximos vídeos que existem formas infinitamente melhores de se trabalhar com essa estilização, até com uma estilização que ela é dinâmica, né? Que ela vai alterando conforme algum state. Porque assim, ó, quando tu aplica esse style aqui, o background color, direto na div, o que tu está fazendo? Tu está criando na div, tu está aumentando o tamanho do documento. O que é o documento? O documento é isso tudo aqui, né? É esse index HTML. Quanto maior esse documento mais pesado a tua aplicação fica, tá? Claro, aqui a gente está falando de uma aplicação ridiculamente pequena, mas se tu tiver uma aplicação grande, vários módulos e um monte de coisa, várias páginas e tudo mais, talvez tu vai começar a ter problemas tu usar só isso. E outra, a manutenção disso aqui ela é muito ruim. Tá? É muito complicado ficar dando manutenção nesses styles inline, tá? Nesse CSS inline. É muito ruim. Então, eu realmente não recomendo esse uso. Em alguns casos, vai ser preciso, tá? Talvez, por exemplo, se tu quisesse justamente essa variação de padding, talvez fosse uma alternativa. Mas esses outros atributos aqui, background color, color e tudo mais, não é uma boa ideia tu aplicar eles direto aqui. Talvez fosse o caso tu criar uma classe CSS, né, em um arquivo CSS, que é o que a gente vai ver na próxima aula e tal. Talvez esse seja uma forma um pouco melhor de trabalhar com isso, beleza? O que eu queria mostrar para ti nessa aula era mais ou menos isso, tá? Essa parte do padding, dos atributos aqui no style inline, né? A estilização. Sei que a gente mostrou em poucos elementos, mas era o principal. E principalmente te destacar que isso não é uma boa ideia. Não é bom tu trabalhar desse jeito, porque isso aqui vai deixar o teu documento HTML muito grande, vai deixar a tua página muito pesada e a longo prazo isso aqui é muito complexo de dar manutenção. Não vale a pena, tá? Então eu te digo assim, ó, confere os próximos vídeos ali que eu vou ir lançando, porque já a partir do próximo vídeo eu vou mostrar uma forma que já é aplicável, já é usável na vida real. Essa forma aqui eu quis te passar para te avisar que ela não é muito boa de ser usada. É a mais básica, é a mais simples. Uma galera costuma fazer assim porque é muito simples, né? Tu tá aqui no código, tu tá desenvolvendo, só joga o atributo ali, passa a estilização e já era. Mas não é uma boa ideia. Tá? Não é a melhor forma que tu tem para fazer isso. Talvez a melhor forma que tem eu vou apresentar nos próximos vídeos, tá? Ou melhor, eu vou apresentar formas melhores nos próximos vídeos que vão te dar uma capacidade de manutenção bem melhor, tá? Mas isso aqui tu vai usar em casos excepcionais. Vai ser muito raro o caso que tu vai usar isso. Talvez tu tiver fazendo, não sei. Sinceramente não sei no que tu poderia utilizar isso, tá? É muito raro tu usar isso, tá? Alguns casos vai sim, mas é muito raro. Tá beleza, Dev? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo.
tenha curtido aí. A gente começou o projeto e já falamos sobre a estilização. Na próxima aula a gente vai configurar um pouco mais o projeto, tá certo? E aí eu vou falar então um pouco mais sobre a próxima forma de estilização, tá certo? Dev, estou muito feliz que tu esteja aqui comigo, espero que tu tenha gostado. Dá um like nesse vídeo se esse conteúdo te serviu para alguma coisa, se esse aviso é válido para ti, se tu tá fazendo essa burrada aí no teu código, não faz mais, tá certo? Mas deixa aí nos comentários se tu concorda ou não. Todo mundo é livre para discordar, né? É apenas uma opinião minha, né? Na minha experiência de trabalho, não é uma boa ideia utilizar o estilo dessa forma. E se inscreve no canal, tá? Porque dessa forma tu vai conseguir ser avisado assim que novos vídeos como esse forem lançados. Beleza? Valeu, nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.